A paz do Senhor Jesus, a você que está me ouvindo nesse momento. Eu quero abordar o assunto que trata sobre os malefícios do movimento apostólico atual e dos apóstolos brasileiros. Primeira coisa que eu preciso explicar é que quando eu falo movimento apostólico atual, eu não estou falando do movimento apostólico em si e nem no movimento dos apóstolos, mas sim o movimento apostólico atual. O que está acontecendo nos dias atuais em algumas igrejas. Primeiramente eu quero ler no livro de 2 Pedro, no capítulo 2, no versículos 1, 2, 3, o que diz a palavra de Deus então. Assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a negar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles o caminho da verdade será difamado. Movidos por avareza, eles explorarão vocês com palavras fictícias, mas para eles a condenação decretada há muito tempo não tarda, e a destruição deles não caiu no esquecimento. É isso que a palavra de Deus fala no livro 2 Pedro, capítulo 2. Então, quando nós encontramos um modelo de liderança que ele é isolado, acima de crítica, autoritário e que não pode ser contestado, nós estamos nos confrontando com este modelo atual. Por que eu falo modelo isolado? Porque o indivíduo se intitula ou é intitulado por alguém como apóstolo, ele se coloca acima do bem e do mal. Nós temos aí o exemplo de um apóstolo que foi preso carregando milhares de dólares e nada aconteceu com ele, né? A igreja dele não, pelo menos no âmbito da sua igreja. Claro que juridicamente falando ele foi processado, mas a igreja em que ele era apóstolo não criou nenhuma sanção sobre ele. E o cristão ele precisa ter a liberdade para testar, para confrontar os ensinamentos que ele está recebendo e perceber se são verdadeiros ou não. E ele precisa ter uma consciência de Deus e das Escrituras e ter condições de expressar, inclusive, o seu desacordo com aquilo que ele está vendo. Se ele está em acordo, se não está em acordo, para que a sua expressão de desacordo seja debatida. E era assim que os verdadeiros apóstolos faziam, era assim que eles agiam. Nós vamos encontrar Pedro retornando do momento onde ele batizou Cornélio e ele teve que dar explicações do que ele tinha feito. E aí ele explicou, olha que Cornélio recebeu o Espírito Santo como nós. Como eu poderia rejeitar o batismo ao Cornélio? Então, continuando, também a gente pode entender que quando alguém chega e pode efetuar um pagamento, se submete a uma cobertura espiritual e dessa maneira aquele que consegue estar debaixo daquela cobertura enviando os seus valores, o que ele tem ali, qualquer um pode ser um apóstolo dessa maneira. Fica fácil, as pessoas abrem igrejas, as pessoas se colocam debaixo daquela suposta autoridade e tem esse selo, esse certificado que é bem mais terreno do que bíblico, de fato falando. E aí
na consequência disso, a gente começa a perceber a introdução de várias heresias de práticas judaicas. Percebe que Jesus rejeitou todo o ensinamento religioso judaico. E agora, os hereges, eles tentam ressuscitar esses ensinamentos religiosos judaicos. Então eles tocam o shofar, é como um exemplo que isso era tocado para chamar o povo para a igreja naquela época. A arca é reconstruída, mas não a arca verdadeira, mas uma nova arca, uma idolatria dentro da igreja, mais uma vez. As viagens a Israel e todo aquele cenário, cenografia de que é a cidade santa, rebatismo no Rio de Jordão, uma liderança absoluta onde o membro não pode nem casar, não pode tomar a decisão, ele tem que perguntar para o apóstolo se ele precisa casar, o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer. As pessoas, elas dão uma liberdade na sua vida de uma maneira que começam a ser dominadas. Ou seja, elas não deixaram de ser escravas, elas continuam sendo escravas. Qual é o modelo correto? É o colegiado de homens santos, colegiado de presbíteros, de pastores, é o colegiado onde é votado, onde é colocado as pautas na mesa e as coisas são é orado em cima das decisões e Deus traz a melhor decisão. Na verdade, essa aproximação com o judaísmo, ela facilita o surgimento de um Messias. Um judeu que vai ser adorado até mesmo pelos cristãos, aqueles que se dizem cristãos, pelo menos. Eu percebo lá no livro de Atos, capítulo 2, versículo 42, 4 coisas que nós precisamos observar. Que ele fala o seguinte: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Então, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, eles perseveravam na comunhão, no partir do pão e nas orações. Estas coisas não podem faltar nas nossas vidas nos dias atuais. E boa parte da doutrina dos apóstolos nós vamos começar a encontrar lá no livro de Efésios, capítulo 4. Já começa a doutrina dos apóstolos. 4, 5, 6, Efésios capítulo 4, Efésios capítulo 5, Efésios capítulo 6. Mas o que de fato está acontecendo com essas pessoas? O que é o versículo que eu li para você, o que ele diz? Assim como surgiram falsos profetas e falsos mestres, né? Versículo 1. Versículo 2 diz: e seguirão as suas práticas libertinas, ou seja, para manter você cativo. Vão dizer, você pode fazer o que quiser, você não precisa mudar nada, venha como está, continue do mesmo jeito. O que importa é você ter uma certa restrição e o seu pagamento. Movidos, eu não sou eu que estou dizendo isso, está escrito no versículo 3, movidos por avareza. O que é avareza? Amor ao dinheiro. Eles explorarão vocês com palavras fictícias, vão mentir para vocês. E aí a gente começa a ver um monte de promessas. Como é que se via na palavra antiga quando alguém era um falso profeta? Ele profetizava e a profecia não se cumpria. Então nós vemos muitas vezes, se nós vamos procurar nas mídias sociais, existem muitas profecias que não estão se cumprindo. Então muitos desses profetas precisariam de fato, se voltássemos ao tempo de Israel como eles querem, reter muita gente sendo apedrejada no Brasil. Então estes são os malefícios atuais. Estes são os malefícios do movimento apostólico atual. Mas eu tenho convidado a igreja a estudar a doutrina dos apóstolos e buscar em Efésios, começando por Efésios, o cumprimento da palavra de Deus nas nossas vidas. Hoje eu fico por aqui
e quero continuar estudando e aprofundando o conhecimento na doutrina dos apóstolos. Tenha um excelente descanso e uma excelente meditação com a paz e a bênção do Senhor Jesus.